Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira que o Vasco vai para Fortaleza, né? A antecipação do voo, aí o Gigante da Colina chega na madrugada da sexta-feira e claro, nós estaremos também chegando no mesmo horário e você acompanha tudo com a gente aqui, todos os detalhes, tá? O Gigante da Colina amanhã treina no CT do Ceará para se preparar para a partida contra o Fortaleza. E claro, vamos falar bastante nesse vídeo de Evangelos Marinakis. De olho na Vasco SAF, filho do homem já está seguindo o Vasco nas redes sociais, hein? Agitou a torcida na noite dessa quarta-feira, noite passada. Vamos falar bastante sobre isso. E outra situação envolvendo a arbitragem do jogo contra o Fortaleza e muito mais. A questão arbitrária na FGV já começa a ganhar vultos. O Vasco tenta recuperar as ações e a ICAP quer permanecer com o controle da Vasco SAF. Enfim, vamos comentar bastante sobre esse assunto, mas antes, deixe seu joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, sempre deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E você que quer sacar o seu FGTS de forma antecipada, a Mais Ágil facilita para você. Quer fazer aquela obrinha, comprar aquele carro, levar a patroa para passear? É agora. Entre em contato com a Mais Ágil através desse número aqui, ou corre lá na descrição desse vídeo que o link está lá para vocês desenrolarem toda essa questão. A Mais Ágil, ela agiliza a sua vida. Em menos de 24 horas, o seu FGTS está no bolso. E também não esqueça de ir ali no primeiro comentário fixado e fazer o seu cadastro na Estrela Bet. A Estrela Bet também é parceira aqui do nosso trabalho e assim como você. Então corre lá, vire parceiro da Estrela Bet, faça o seu primeiro depósito e junto comigo já vamos fazer aí os nossos palpites, né, para a partida entre Fortaleza e Vasco na Arena Castelão. Eu já fui lá na Estrela Bet, agora só falta você. Indo lá você ainda ganha R$500 de bônus. Não perca essa oportunidade. O link está ali e você ajuda quem realmente ajuda o Vasco. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete e no futsal. Então corre lá, dá aquela moral para a Estrela Bet, aquela mesma moral que a Estrela Bet está dando para o Gigante da Colina. O link, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo, que tem bastante assunto polêmico. Quando se fala da venda da Vasco SAF, o coração do torcedor vascaíno fica, né, entre o céu e o inferno. A gente imagina, obviamente, um cenário que não deu certo com a 777, né, automaticamente coloca-nos com o pé atrás em qualquer negociação que venha a ser feita, porém, a busca por um herói é inevitável. A situação financeira do Vasco é muito ruim e, claro, né, já começa a avançar a arbitragem na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Isso é, o Vasco tenta recuperar as ações e ficar no poder da Vasco SAF, do futebol do clube, e a ICAP busca também, por direito e sob contrato, né, exatamente essa questão envolvendo as ações. O Vasco fala que existe inadimplência, não existiu investimento, falta de garantia e muito mais. A ICAP busca aí com seus advogados a forma de gerir o futebol do Vasco de maneira em que a 777 teve, né, essa modificação de controle. A ICAP herdou todas as ações da empresa americana, todos os clubes, todas as pastas, em um ambiente que foi hostil para os americanos, não em um momento de troca, né? Como se fosse ali uma moeda de troca, e sim uma herança. Enfim, situação complicada, situação difícil de lidar, situação que vai ainda gerar muito, mas muita coisa no âmbito jurídico. E claro, diante desse assunto envolvendo a Vasco SAF, aparece a figura do grego Evangelos Marinakis. O grego dono do Nottingham Forest, que está fazendo uma excelente temporada até então na Premier League. O nome também do Olympiacos, né? Um homem forte do Olympiacos da Grécia, que foi campeão agora, né, da Conference League. E também o nome que comanda o Rio Ave de Portugal, que é um clube um pouco mais modesto ali na Liga Portuguesa. E olha só, situação envolvendo o Edu Gaspar, que estava no Arsenal, foi seduzido pelo grego, que está de olho no Brasil. E automaticamente o Vasco é um clube que está à disposição de novos investidores. Lembrando que não se compra o clube, tá? Tem muita gente que fala assim, o Vasco foi vendido. Não, não é isso. O futebol do Vasco foi gerada uma SAF e essa SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, tem um sócio junto com o Vasco, tá? Só para ficar um pouco mais detalhado, para não ficar tão hostil essa palavra que é utilizada
por muitos oportunistas aí na internet. Agora, olha só, observando essa situação do Evangelos Marinakis, né, o torcedor vascaíno que não tem um bom passado, que não tem uma boa experiência com a 777, encontra-se no Evangelos um cara bem polêmico, né? Ele já tentou cuspir em árbitro, teve aí não um envolvimento. Antes que a gente fala de envolvimento, ele foi acusado. Quem é acusado talvez não seja culpado, né? Em envolvimento em tráfico de drogas. Foi uma acusação, ele foi absolvido. Então, se tem acusação, foi absolvido, é porque foi investigado e nada pôde se provar. Então, antes que os oportunistas apareçam já falando sobre isso, é bom a gente ver aí o laudo, né, de toda a situação. Outra causa, né, que a gente também observa no Evangelos Marinakis é um investimento onde tira as equipes que estavam ali figurando na parte de baixo para a parte de cima. Aconteceu isso no Nottingham Forest, se você olhar hoje a Premier League, e também o Olympiacos, que também faz uma boa campanha. Agora, um nome bom para a Vasco SAF é algo que a gente vai debater. Ele tem aí uma fortuna estipulada em por volta de 22 bilhões de reais. É muita grana, né? Muita grana. Se eu não me engano, o John Textor tem avaliado em 7 bilhões, se eu não me engano, entre outras situações aí. O grego tem muita grana. E claro, né, agita a torcida vascaína a partir do momento que o filho dele começa a seguir o Vasco nas redes sociais. Observando também ali, né, nas suas páginas, né, o torcedor vascaíno também não perdoa. Né? Muita gente já foi lá nos comentários do Evangelos e também do seu filho falar Vasco, compra o Vasco, vem pro Vasco, Vasco da Gama, enfim, são muitos comentários. E claro, eu quero saber a sua opinião. Vai ali nos comentários aqui desse vídeo e manda seu recado para Evangelos Marinakis. E se você é a favor aí, quem sabe, né, de uma proposta ou até mesmo avançar nessa negociação, possível negociação. Traga pelo Jorge Nicola, confirmada aí pelo GE, o interesse. Mas é óbvio, né, a gente sabe que o Evangelos está de olho no Brasil e o Vasco à disposição, claro, é a prateleira de cima das SAFs que estão aí hoje sob venda, né, vamos botar assim. Vamos observar, vamos estar aí trazendo informações para vocês. O certo é, grana tem, vamos ver como que vai se comportar, né, diante desse cenário de muitas negociações, questão arbitrária na FGV e muito mais. Vamos ver, mas vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Olha só, o Vasco viaja hoje, tá? Para Fortaleza, nós também estaremos viajando hoje, né? Fizemos também a mesma coisa, antecipação, para estarmos tentando chegar juntinho ali, para trazer imagens para você em primeira mão de toda a movimentação do elenco. E chega o Vasco na madrugada dessa sexta-feira. Treina na sexta-feira no CT do Ceará, fazendo ali a preparação para o jogo no sábado, às 19 horas, no Castelão. Já temos a arbitragem definida. O árbitro Lucas Paulo Torezin, tá? O paranaense Lucas Paulo Torezin, o assistente o Bruno Bosquilha e o Rafael Trombeta, mesmo estado do árbitro, né? E o VAR é o Rafael Trace, de Santa Catarina. Bom, jogo importante, jogo que o Vasco busca se recuperar, boa equipe, tá, do Fortaleza, o Vasco se encontra ainda parado aí, claro, né, viu o Cruzeiro perder ontem para o Flamengo, observando também o Bahia perder na rodada para o São Paulo, as distâncias não mudam, então o Vasco ainda tem aí uma perspectiva de buscar esse G7, está a 3 pontinhos do Bahia e quem sabe surpreender, eu falo surpreender porque a equipe do Fortaleza é muito boa, lá no Castelão então ainda é muito difícil, mas nada é impossível, o futebol está aí exatamente para isso. O certo é, o elenco do Vasco precisa se fechar, o elenco do Vasco precisa se unir, o elenco do Vasco precisa estar junto, principalmente nesse momento final aí de Campeonato Brasileiro. A informação também sobre a aceitação do Rafael Paiva para 2025. Vai ser um assunto discutido somente no final da temporada, tá? No elenco, a figura um pouco passiva do treinador, os medalhões adoram, né? Óbvio, né? E claro, a gente sabe, óbvio, que se vier um cara com mais poder, é um treinador com mais nome, um treinador com mais força, vai mudar muita coisa internamente. Mas é claro, Rafael Paiva é uma figura muito querida, uma figura muito simpática e muitas das vezes passiva em algumas questões, mas óbvio, é um treinador que tirou o Vasco da zona do rebaixamento hoje, tenta buscar esse G7, mas a gente vai cobrar da mesma forma, a gente vai estar sempre ali em cima, da forma que vocês conhecem. Então é isso, rapaziada, agradecer a presença de todos vocês. Corre ali nos comentários sempre para deixar a sua opinião, o like para dar aquela moral para a plataforma entender que o conteúdo de Vasco é sempre bom e, claro, você acompanha toda a movimentação de Vasco aqui, então não deixe de nos seguir em todas as redes sociais. Fechou? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas!